Você gosta de reformas, mudanças, organização, limpeza, tirar a sujeira debaixo do tapete? Às vezes, na vida é necessário a gente fazer isso, né? Reforma, principalmente, eu sei que a maioria das pessoas não gosta. Eu mesmo sou uma pessoa que eu não gosto de reformas. Mas eu passei por algumas reformas na minha vida, inclusive estou passando por uma outra reforma agora, e eu vejo que Deus tem um mistério e tem muitas reflexões em cima das reformas, né? As reformas físicas, mas que a gente pode trazer uma analogia para as reformas que acontecem aqui dentro da nossa vida. E eu estou fazendo uma reforma em meu escritório, mas já reformei minha casa também, já passei por diversas reformas, né? E uma coisa que eu sempre vejo é que quando nós fazemos reformas, antes de começar a reforma, a gente tem que organizar algumas coisas e a gente se dá conta, quando a gente faz essa organização, de muitas coisas que já não fazem mais sentido, que nós estamos apenas acumulando, coisas que estamos acumulando que já não fazem mais sentido estar ali. E quando nós vamos fazer uma reforma, nós vamos fazer uma mudança, a gente faz uma limpa, a gente vê isso aqui, a gente fala, não, isso aqui dá pra jogar fora, e quando a gente vê, a gente joga muita coisa fora, muita coisa que já não fazia sentido. E se você for para pensar, quando Deus quer que nós passemos por uma reforma interna aqui em nossas vidas, tem muitas coisas que não fazem sentido que a gente está aqui guardando, está acumulando, muitas coisas nós vamos ter que jogar fora também, como aquele pecado de estimação que você tem, que não faz sentido, mas está ali, todos os dias você visita ele, como falta de perdão, mágoas, tristezas, decepções, coisas do passado, coisas que estão ali, que já não fazem mais sentido e que Deus quer que você faça essa organização para jogar fora, né? Então, antes de começar uma reforma, sempre existe uma organização de coisas que você vai ter que verificar para poder jogar fora. E um fato que aconteceu que eu achei muito interessante nessa reforma do nosso escritório, que exatamente organizando, vendo o que dava para jogar fora, o que não dava, e olha, é impressionante que na verdade mais de 70% das coisas que eu peguei para organizar, 70% foi pro lixo, que eu via que não fazia mais sentido já não fazia mais sentido. Então, provavelmente a maioria das coisas que a gente acumula dentro do nosso coração não fazem sentido, a gente tem que jogar fora, né? Mas dentro dessa organização, eu encontrei coisas que eu achava que eu já tinha perdido, coisas assim até preciosas, coisas que há muitos anos eu achava que tinha perdido, que buscava, não encontrava, que já tinha dado como perdido. Então, mais uma reflexão aí, que na verdade, quando a gente se dispõe a fazer reformas, se dispõe a fazer organizações em nossas vidas, nós encontramos tesouros que nós achávamos até que já tínhamos perdido, né? E isso aí me remeteu a personagens da Bíblia que se sujeitaram, se permitiram passar por reformas que Deus queria fazer na vida dele. Por exemplo, Abraão. Abraão, na verdade, se chamava Abrão. Ele, inclusive, passou por uma reforma tão grande na vida dele que ele mudou de nome. Ele se transformou em outra pessoa. E Deus prometeu para ele com quase alcançando 100 anos de idade, ou tinha mais de 100 anos, agora não me lembro, que a geração dele iria se multiplicar na terra, igual os grãos de areia e igual as estrelas do céu. Porém, Abraão não tinha filhos, ele estava com quase 100 anos e a mulher dele também estava na mesma idade. Imagine só você chegar nos dias de hoje, você fala para um senhor, para uma senhora de 90 anos, que não tem filhos, que a geração deles vai multiplicar na terra, que eles ainda vão ter filho, vão ver o filho crescer e a geração deles vai se multiplicar na terra. É uma piada, né? Só que acontece, Abraão ele foi obediente, ele se permitiu que Deus jogasse essa promessa na vida dele, ele se permitiu ser reformado, ele teve que sair do lugar que ele morava para ir para outro lugar para poder ser transformado, e Deus fez isso. Deus deu Isaac, e da geração de Isaac realmente houve uma multiplicação na geração dele. E o que isso significa? Abraão tinha um tesouro que ele achava que ele já tinha perdido. Ele achava que ele já tinha perdido a chance de ter filhos, de poder ter uma multiplicação de geração. E como ele se permitiu ser reformado, Deus foi lá e deu esse tesouro para ele. Da mesma forma, Saulo de Tarso era um perseguidor de cristãos que ficou cego. Só que ele permitiu Deus fazer uma reforma dentro dele, que ele também mudou de nome, ele virou Paulo de Tarso e virou o apóstolo de Jesus que mais disseminou a sua mensagem. E ele recuperou a visão, aquilo que ele tinha perdido, aquele tesouro que ele tinha perdido. Então, quando nós nos permitimos ser reformados por dentro, Deus ele restaura muitas coisas, ele traz tesouros que a gente achava que tinha perdido. Só que na Bíblia diz que a reforma que Deus quer fazer com a gente é uma reforma de como se fosse um vaso de barro. E para isso ele tem que nos quebrar e nos fazer de novo. Então o que isso significa? Que reformas, nós temos que ressignificar as coisas dentro de nós. Nós temos que realmente virar novas pessoas depois que Deus nos reforma. Só que para isso nós temos que nos permitir ser reformados. E Deus, ele é um Deus de reformas, ele é um Deus de avanço, de organização, de processos. Ele não é um Deus de ficar parado. Se você acha que você
vai crescer na vida, vai ter vitórias na vida, ficando paradinho exatamente do lugar que você está, não se iluda, isso não vai acontecer. Você vai continuar exatamente parado aonde você está. Deus, Ele quer movimento nosso. Ele quer que a gente saia da zona de conforto, Ele quer que a gente encare as reformas da nossa vida, Ele quer que a gente se quebre por dentro e se construa de novo o tempo todo. E isso, muitos personagens da Bíblia que se permitiram fazer isso são os personagens que mais venceram, que viraram reis, que tiveram grandes conquistas. E é isso que Deus quer para nossas vidas. Só que a gente não pode ficar parado, a gente tem que se permitir ser reformado. Só que para isso, a gente tem que ter os primeiros passos. Que os primeiros passos é exatamente organizar nossa bagunça, organizar nossos sentimentos, organizar tudo aquilo que está de ruim, jogar fora, que não faz sentido, para a gente poder avançar e deixar Deus nos reconstruir por completo. E essa é a mensagem de hoje. Se deixe ser reformado. Se permita Deus fazer uma reforma na sua vida. Esteja sempre em movimento, não esteja parado. Se permita. Apenas permita que Deus faça uma reforma na sua vida. Se for preciso ser, mude de nome. Para melhor, não para pior. E é isso. Deus abençoe, gente. Um abraço.